Você já foi ignorado numa reunião e, semanas depois, percebeu que aquela foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você? Existe um princípio que os mestres mais poderosos da história jamais revelaram abertamente, não porque fosse proibido, mas porque quem o pratica de verdade sabe que explicar esse princípio em voz alta já é, em si, uma violação dele. Hoje vou quebrar esse silêncio. E o que você vai ouvir vai contra tudo que te ensinaram sobre sucesso, respeito e influência. Mas antes de continuar, quero que você faça uma coisa. Pense numa pessoa que você conhece, pode ser alguém do trabalho, da família, da sua história, que nunca precisou gritar para ser ouvida, nunca precisou se impor para ser respeitada, nunca precisou provar nada para ser a pessoa mais influente na sala. Você conhece alguém assim? Aquela presença que não se anuncia, mas que, de alguma forma inexplicável, organiza tudo ao redor dela? Essa pessoa não nasceu com um dom especial. Ela redescobriu algo que Lao Tse escreveu há mais de 2.500 anos no Tao Te Ching e que o mundo moderno enterrou sob toneladas de conteúdo motivacional raso. Hoje você vai entender exatamente o que essa pessoa sabe que a maioria não sabe. Porque o mundo moderno mente para você todos os dias, ele diz: apareça mais, fale mais alto, mostre seus resultados, construa sua marca pessoal, seja visto, seja ouvido, ocupe espaço, celebre suas vitórias em público, mostre sua jornada, mostre seu processo, mostre tudo. E existe uma indústria inteira de coaches, de cursos, de conteúdo motivacional que lucra exatamente com essa ansiedade de ser visto e que te convence de que sua invisibilidade é um problema a ser resolvido, que o silêncio é fraqueza, que a humildade é estratégia de perdedor. E enquanto você segue esse conselho, exausto, ansioso, sempre precisando provar algo a alguém, sempre monitorando quantas pessoas viram, aprovaram, reagiram, existe uma categoria rara de pessoas que faz o exato oposto. Elas falam menos, aparecem menos, mostram menos, revelam menos. E, no entanto, quando entram numa sala, tudo se reorganiza ao redor delas de forma silenciosa, como a gravidade reorganiza os planetas sem precisar anunciar que existe. Essas pessoas não descobriram um truque de redes sociais. Elas não fizeram um curso de oratória. Elas não leram um livro de autoajuda sobre como ser mais carismático. Elas redescobriram o Wu Wei. Mas antes de entender o Wu Wei, é preciso te fazer uma pergunta que parece simples e não é. O que é mais forte? A pedra ou a água? Se você respondeu a pedra, você respondeu como o ego responde, com a lógica do visível, do óbvio, do que pode ser pesado e admirado. A pedra é imponente, sólida. Você pode vê-la, tocá-la, temer seu peso. Ela não cede, ela não se adapta. Ela fica onde está e desafia tudo que vem em sua direção. A pedra grita sua própria existência apenas por estar ali. A água, por sua vez, cede para tudo. Ela desce, ela contorna, ela ocupa o espaço mais baixo, o lugar que ninguém quer. Ela não tem forma própria. Ela toma a forma do recipiente que a carrega. Se você colocar água numa tigela, ela vira a tigela. Se você colocar num copo, ela vira o copo. A água parece não ter identidade, parece não ter ego, parece não ter nada a defender. E ainda assim, a água esculpe montanhas, não em um dia, não em um ano, não em uma geração, mas com a paciência silenciosa de quem não precisa provar nada a ninguém, a água dissolve a pedra mais dura do mundo, gota a gota, sem drama, sem plateia, sem ninguém aplaudindo o seu esforço. Lao Tse escreve que nada no mundo é tão maleável quanto a água, e ainda assim nada é mais eficaz para dissolver o que é rígido e duro. Agora observe o que acontece com os seres humanos que se tornam pedra. Quando alguém precisa que todos saibam o quanto é inteligente, competente ou poderoso, quando alguém constrói a sua identidade em torno de ser admirado,
Quando alguém não consegue estar numa sala sem de alguma forma direcionar a atenção para si mesmo, essa pessoa está anunciando para todos ao redor onde a sua armadura tem frestas, está dizendo, com toda a clareza, meu valor depende da sua aprovação. E isso não é força, é a ilusão da força. É a pedra que parece sólida por fora e está cheia de rachaduras por dentro. Pense no último ambiente onde você tentou impressionar alguém. Talvez tenha sido numa reunião quando você levantou a voz um pouco além do necessário para garantir que sua ideia fosse ouvida. Talvez tenha sido numa conversa de família quando você sentiu aquele impulso quase incontrolável de mostrar o quanto cresceu, o quanto conquistou, o quanto mudou desde a última vez que se encontraram. Talvez tenha sido numa conversa casual quando você percebeu que estava exagerando um pouco nos detalhes de uma história para soar mais interessante. Sabe aquela sensação estranha que fica depois? Aquele cansaço sutil, quase envergonhado? É como se você tivesse exibido algo que deveria ter guardado, como se tivesse mostrado uma carta que deveria ter ficado na manga, como se tivesse dado a alguém informação sobre você que essa pessoa não merecia ter. Isso não é culpa. Isso não é insegurança. É o seu instinto mais profundo e mais sábio te dizendo que algo saiu errado, porque quando você exibe sua força antes do momento certo, você não está demonstrando poder, você está anunciando exatamente onde a sua armadura tem frestas. Você está dizendo com toda clareza para quem sabe ler, meu valor ainda depende da sua aprovação, e os egos frágeis ao seu redor, aqueles que carregam inveja disfarçada de crítica construtiva, ressentimento disfarçado de preocupação, insegurança disfarçada de análise, recebem essa mensagem como um sinal, um convite, uma abertura. Existe uma expressão antiga que diz: o prego que se sobressai é o que recebe a martelada. A árvore mais alta é a primeira a ser atingida pelo raio. Isso não é metáfora poética, é física social. O ego visível cria um campo gravitacional para o conflito. Quanto mais você o exibe, mais forças contrárias ele atrai. E a parte mais perturbadora? Essas forças contrárias muitas vezes não vêm de inimigos declarados, vêm de pessoas que sorriam para você ontem, vêm de dentro dos seus próprios círculos, porque a inveja não vive longe de você, ela vive exatamente ao lado de quem você mais se importa em impressionar. Agora quero te contar sobre algo que os taoístas chamavam de maldição do destaque. Imagine que você acabou de conseguir uma grande promoção, ou fechou um negócio importante, ou resolveu um problema que ninguém conseguia resolver. E aí, movido pela alegria genuína daquele momento, você conta para todo mundo. Você posta, você celebra em voz alta, você deixa todo mundo saber, e por alguns dias você recebe os parabéns, as curtidas, os comentários, a validação que o ego estava esperando, mas algo sutil começa a acontecer logo depois. O colega que sempre foi seu aliado começa a questionar suas ideias nas reuniões. O familiar que sempre te apoiou começa a fazer comentários ambíguos. O amigo que sempre torceu por você começa a aparecer menos. E você não entende o que mudou, porque você não fez nada de errado. Você apenas celebrou uma conquista real. O que você não percebeu é que, ao brilhar muito, você acendeu uma luz que iluminou as sombras dos outros. Você tornou visível o que eles ainda não conquistaram. E o ego humano, quando se sente diminuído por comparação, raramente admite isso. Ele encontra outras formas de equilibrar a conta. Isso não é uma teoria, isso é biologia social. Durante milênios, o ser humano viveu em grupos pequenos onde a hierarquia determinava a sobrevivência. Quando alguém subia demais, rápido demais, de forma muito visível, o grupo inteiro sentia isso como uma ameaça ao equilíbrio, e o grupo reagia. Esse instinto ainda está em cada pessoa ao seu redor. E ele se ativa exatamente quando você brilha mais do que o ambiente consegue suportar. Os mestres taoístas sabiam disso, e em vez de lutar contra essa realidade,
Eles aprenderam a navegar por ela com a elegância da água. No livro do mestre Liese, existe uma história que atravessou 2 milênios praticamente intacta, porque ela contém uma das verdades mais sofisticadas sobre o ser humano que já foram colocadas em palavras. A Liese era um discípulo dedicado, inteligente, comprometido, genuinamente apaixonado pela sabedoria. Mas em determinado momento da sua jornada, ele cometeu um erro muito humano. Ficou impressionado. Havia um adivinho famoso naquela região. Um homem que dizia ser capaz de ler o destino de qualquer pessoa apenas observando o seu rosto. Seus diagnósticos eram precisos, sua reputação era enorme, as pessoas viajavam de lugares distantes para ouvi-lo. Liese, encantado com aquele talento aparente, trouxe o adivinho para conhecer o seu mestre, Huzi. Após o primeiro encontro, o adivinho saiu e disse a Liese com tom grave: Seu mestre está com os dias contados. Vi a morte no rosto dele. Não deve durar muito. Liese ficou devastado. Com o coração apertado, foi contar ao mestre o que havia ouvido. Esperava talvez que o mestre ficasse perturbado. É que reagisse, que se defendesse. Huzi ouviu tudo com uma calma que parecia sobrenatural, como quem ouve uma previsão do tempo, e disse apenas: Traga-o de volta amanhã. No dia seguinte, o adivinho voltou. Saiu do encontro com um semblante completamente diferente e disse a Liese: Que sorte que voltei. Ontem estava enganado. Hoje vi vitalidade plena no rosto do seu mestre. Ele tem vida longa pela frente. Liese voltou ao mestre, agora confuso. Huzi disse de novo com a mesma calma: Traga-o de volta. No terceiro dia, o adivinho saiu perturbado, visivelmente desconfortável. Ele disse: Seu mestre é impossível de ler. Cada vez que o observo, vejo algo completamente diferente. Hoje não consegui decifrar absolutamente nada. Na quarta visita, o adivinho simplesmente fugiu. Saiu correndo pelo caminho sem dizer uma palavra e nunca mais voltou. Liese, atônito, foi ao mestre pedir explicações. O que você fez? Como isso foi possível? Huzi então revelou com tranquilidade. Na primeira visita, mostrei a ele a terra antes do plantio, vazia, aparentemente sem vida, cheia de potencial escondido. Na segunda, a terra em plena primavera, transbordando de vida e energia. Na terceira, o equilíbrio entre as estações, nem morte nem vida, apenas equilíbrio. Na quarta, mostrei a ele o próprio tal, o vazio que contém tudo. Aquele que não tem forma fixa não pode ser lido, não pode ser previsto, não pode ser capturado. E o adivinho fugiu porque se deparou com algo que o seu sistema inteiro não conseguia processar. Ele estava acostumado a ler pessoas, a fixá-las, a reduzi-las a uma história, e encontrou alguém que não podia ser fixado. Pare por um momento e deixe essa história pousar de verdade. O adivinho não era necessariamente um charlatão. Ele representava algo que todos nós enfrentamos constantemente, em graus diferentes, em contextos diferentes, as pessoas e sistemas que precisam nos definir para nos controlar. O chefe que precisa saber exatamente o que te motiva para usar isso como alavanca. O familiar que te reduziu a um papel há décadas e sente ansiedade toda vez que você age fora desse papel. O amigo que precisa que você seja sempre o mesmo para que a amizade faça sentido. A sociedade que te oferece categorias prontas e sente desconforto quando você não se encaixa em nenhuma delas. Quando você exibe sempre a mesma face para o mundo aprende a te manipular por ela. O colega que sabe que você precisa de aprovação usa isso contra você. O familiar que percebeu que você não suporta ser ignorado usa o silêncio como arma. O chefe que entendeu que você tem medo de conflito vai continuar empurrando os limites sabendo que você vai ceder. Mas quando você é como o lago profundo antes do vento, quieto, sem forma aparente,
Sem uma identidade rígida que possa ser capturada, ninguém consegue te fixar num alvo, e quem não pode ser fixado não pode ser atingido. A vulnerabilidade real não está na fraqueza, está na previsibilidade. O mestre mais poderoso não é o que grita mais alto, é o que ninguém consegue decifrar completamente. Existe uma lei que governa todas as coisas na natureza e que os taoístas chamavam de reversão. O verão mais intenso anuncia a chegada do inverno. A lua mais cheia já começa a diminuir na noite seguinte. Ou o rio que sobe além da conta transborda e busca um novo curso, muitas vezes destruindo tudo ao redor no processo. O extremo sempre gera o seu oposto, sempre, sem exceção. Isso não é filosofia abstrata. Você pode observar isso em qualquer escala que quiser. No corpo humano, o músculo que nunca descansa entra em colapso. O sistema imune que é hiperestimulado começa a atacar o próprio organismo. A pessoa que não dorme para ser mais produtiva vai chegar num ponto onde a produtividade cai para zero. Nas organizações, a empresa que cresce rápido demais sem estrutura desmorona sob o próprio peso. O líder que centraliza todo o poder fica com uma organização que não funciona sem ele, e isso não é poder, é uma prisão dourada. Nos relacionamentos, a pessoa que demonstra apego intenso demais, cedo demais, cria exatamente o distanciamento que mais teme. Aí a lei da reversão não tem favoritos. Não respeita talento, não respeita intenção, não respeita esforço. Ela simplesmente opera. E ela se aplica ao ego humano com uma precisão que deveria nos fazer parar e pensar profundamente. Quem exibe poder em excesso cria, naquele mesmo momento, a semente da sua própria queda. A história humana está repleta de figuras que brilharam tanto que se tornaram alvos irresistíveis, impérios que se expandiram até o ponto em que não conseguiam mais se sustentar, líderes que falavam tão alto que ficaram completamente surdos ao que acontecia ao redor. É por isso que guardar suas cartas não é covardia, é sabedoria aplicada. O rio não mostra o seu fundo. O mestre não revela todo o seu conhecimento de uma vez. O guerreiro mais habilidoso não exibe a lâmina antes que seja necessário. Aguardar sua profundidade não é fingimento. É respeito pelo que você construiu. É reconhecer que nem todo espaço merece o melhor de você. É entender que revelar tudo é, paradoxalmente, a forma mais rápida de perder tudo. Agora preciso falar sobre algo que parece simples na teoria e é extraordinariamente difícil na prática. A arte de ouvir mais e falar menos. Não estou falando de ser tímido. Não estou falando de não ter opinião. Não estou falando de se apagar numa conversa. Estou falando de uma qualidade de presença que o mundo moderno perdeu quase completamente. Uma qualidade que os grandes negociadores, os grandes líderes, os grandes estrategistas sempre tiveram em comum. Quando você ouve de verdade, em vez de apenas esperar a sua vez de falar, você recebe informação que o outro lado não sabe que está dando. Você mapeia o terreno enquanto o outro acredita que está controlando a conversa. Você entende os desejos, os medos, as vaidades e as motivações das pessoas ao seu redor, enquanto elas ainda estão tentando te decifrar. O Tao Te Ching diz: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é iluminação. Mas há uma etapa antes da iluminação que poucos reconhecem: o silêncio que permite que o conhecimento entre. Pense na última vez que você saiu de uma conversa sabendo tudo sobre a outra pessoa, os planos dela, as inseguranças dela, o que ela realmente queria daquela interação, enquanto ela saiu sem saber quase nada sobre você. Quem dominou aquela conversa de verdade? Quem falou mais? A resposta vai te surpreender. Quem falou menos? Aquele que fala muito ensina demais sobre si mesmo. Cada palavra revela uma preferência, um limite, há uma necessidade, uma vulnerabilidade.
Cada história contada é um mapa entregue nas mãos de quem sabe ler, e aquele que ouve em silêncio acumula esse mapa sem entregar o seu. Isso não é manipulação. É simplesmente entender que informação é poder e que revelar informação antes do momento certo é dissipar esse poder voluntariamente. O mestre que ouve parece passivo por fora. Por dentro ele está mapeando, compreendendo, identificando padrões, preparando. E quando ele fala, as palavras chegam como água que encontrou o momento certo de fluir, sem esforço aparente, sem resistência, mas com um peso e uma precisão que nenhuma quantidade de palavras jogadas ao acaso poderia alcançar. Existe uma diferença enorme entre falar pouco porque você não tem o que dizer e falar pouco porque você está escolhendo cuidadosamente quando e o que revelar. A primeira é timidez, a segunda é poder. Os grandes negociadores da história sempre souberam disso. Henry Kissinger era famoso por fazer longas pausas antes de responder, pausas tão desconfortáveis que o outro lado frequentemente quebrava o silêncio oferecendo concessões que nunca teriam sido necessárias. Warren Buffett é conhecido por ouvir muito mais do que fala em qualquer conversa de negócios. Os grandes terapeutas entendem que o silêncio estratégico é muitas vezes mais poderoso que qualquer intervenção verbal. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. É atenção tão completa que o espaço ao redor de você muda de qualidade. Vamos falar de algo que todo mundo já viveu, mas poucos sabem navegar com sabedoria real. A provocação, um comentário ácido numa reunião, uma piada que dói numa conversa de família, há um questionamento público sobre a sua competência, um olhar de menosprezo que durou um segundo, mas ficou ecoando por horas. O impulso é imediato, visceral e quase impossível de ignorar. Defender-se, rebater, provar que você não merece aquilo, mostrar ao provocador e a todos ao redor que você não vai aceitar ser tratado dessa forma. E é exatamente aqui, nesse momento preciso, que a maioria das pessoas perde, não a batalha, a guerra inteira. Porque reagir automaticamente é entregar o controle absoluto a quem te provocou, é confirmar que a provocação funcionou, é dizer, com o seu próprio comportamento, de forma mais clara do que qualquer palavra poderia expressar, você tem poder sobre o meu estado interno. A provocação é uma isca. Ela foi projetada para isso. Alguém joga algo no ar e espera para ver se você vai morder. Se você morder, a quem está no controle não é você. Mas tem algo ainda mais importante que poucos percebem. A maioria das provocações não vem de inimigos declarados, vem de pessoas que estão testando seus limites, que estão vendo até onde podem ir, que estão muitas vezes inconscientemente tentando entender quem você realmente é por baixo da imagem que você projeta. Quando você reage de forma automática e defensiva, você responde à pergunta delas. Você mostra onde estão os seus botões. Você entrega o mapa das suas vulnerabilidades emocional. Quando você não reage, você faz algo muito mais perturbador para quem provocou. Você demonstra que não há botão para apertar, e isso para o ego do provocador é muito mais desconcertante do que qualquer resposta que você pudesse dar. O caminho taoísta sugere a fluidez como resposta, a não o silêncio covarde de quem não tem o que dizer, não a resposta agressiva de quem precisa ganhar para se sentir inteiro, mas a presença tranquila de quem simplesmente não está disponível para ser desestabilizado, um leve sorriso, continuar presente, deixar passar sem ser abalado. Isso não é fraqueza. É a demonstração da coisa mais rara que existe em qualquer ambiente humano, controle absoluto de si mesmo. Quem não reage não pode ser controlado. E quem não pode ser controlado já ganhou, independente do que acontecer a seguir. No Tao Te Ching existe um conceito que carrega talvez a imagem mais poderosa de toda a filosofia taoísta.
Pu, o bloco de madeira não entalhado. Imagine um bloco de madeira bruta, recém-cortada, ainda cheirando a floresta. Ele ainda não foi esculpido, ainda não tem forma definida. Para olhos apressados, ele parece incompleto. Parece que ainda não é nada. Parece que está esperando se tornar algo, mas é exatamente por isso que ele contém tudo. Aquele bloco pode se tornar uma tigela, uma porta, uma escultura, um instrumento musical, um instrumento de escrita, uma peça de mobília, uma obra de arte. Todas as possibilidades existem simultaneamente naquele pedaço de madeira. Quando o artesão começa a entalhar, cada corte revela algo e elimina infinitas outras possibilidades. O bloco que foi esculpido como cavalo já não pode ser uma montanha. O bloco que virou uma tigela já não pode ser uma porta. Cada forma conquistada é, ao mesmo tempo, todas as outras formas perdidas para sempre. Pu representa a potência absoluta do que ainda não foi revelado, a força extraordinária de quem não se comprometeu prematuramente com uma única versão de si mesmo. E agora pense em como isso se aplica à sua vida, agora, hoje, nos ambientes que você frequenta. Quando você se rotula em excesso, quando anuncia publicamente cada plano antes de executar, quando compartilha cada opinião sobre cada assunto, quando deixa todo mundo saber exatamente o que você quer, o que você teme, o que te motiva e o que te paralisa, você está entalhando o seu próprio bloco, você está removendo possibilidades, você está tornando-se previsível, e o previsível é vulnerável. O bloco não entalhado carrega poder sobre todos os entalhados, não porque seja superior em alguma característica específica, mas porque ainda pode ser qualquer coisa, ainda pode surpreender, ainda não foi capturado por nenhuma expectativa. Existe uma dimensão prática disso que os melhores negociadores, estrategistas e líderes da história compreenderam muito antes de existir qualquer palavra para nomear. Sun Tzu, escrevendo há 2500 anos, articulou com precisão cirúrgica: pareça fraco quando for forte e forte quando for fraco. Durante séculos, essa frase foi lida como conselho exclusivo de guerra, como tática de campo de batalha, mas ela é, acima de tudo, um mapa para navegar qualquer dinâmica de poder humano. Quando você demonstra precisar de mais de um resultado, você imediatamente enfraquece sua posição. O outro lado sente isso com uma precisão quase animal e usa. O comprador que não consegue esconder o entusiasmo paga mais caro, sempre. O candidato que deixa transparecer o desespero pela vaga raramente consegue o salário que merece. A pessoa que demonstra apego intenso demais cedo demais perde espaço na relação. O empreendedor que mostra para o investidor o quanto precisa daquele aporte já colocou o investidor no banco do motorista. Isso não é manipulação, não é falsidade, é simplesmente não revelar o que você deseja antes que o momento e a relação mereçam essa revelação. Preserve o desejo interno, mostre calma externa, deixe o tempo trabalhar a seu favor. E o tempo sempre trabalha a favor de quem tem paciência, sempre, sem exceção. Porque a impaciência é, no fundo, uma forma de medo. O medo de que, se você não agir agora, a oportunidade vai embora. O medo de que o tempo não está do seu lado. E esse medo é sempre perceptível e sempre enfraquece a sua posição. A água não tem pressa, ela simplesmente flui e chega onde precisa chegar. Quero falar agora sobre algo que poucos livros de desenvolvimento pessoal têm coragem de abordar diretamente: o custo real de precisar ser visto. Cada vez que você faz algo bom esperando reconhecimento e o reconhecimento não vem, você paga um custo emocional, um custo que se acumula, que deixa um resíduo de ressentimento, de decepção, de sensação de injustiça. Cada vez que você compartilha uma conquista esperando que as pessoas ao seu redor valorizem da mesma forma que você valoriza
e elas não valorizam, você paga esse custo. Cada vez que você trabalha duro esperando que o esforço seja notado e não é notado, você paga. E com o tempo, esse custo começa a contaminar a própria ação. Você começa a fazer as coisas não pelo prazer de fazê-las, não pelo valor que elas têm em si mesmas, mas pela antecipação do reconhecimento. E quando o reconhecimento não vem, a ação perde o sentido. Isso é o que os taoístas chamavam de agir condicionado, ao agir que depende do resultado externo para ter valor. E existe um antídoto para isso, que é um dos conceitos mais radicais e mais libertadores de toda a filosofia taoísta. Agir sem apego ao fruto da ação, não como indiferença, não como resignação, mas como uma forma de liberdade profunda. Você faz o que precisa ser feito, com toda a excelência que você é capaz, e depois solta. O resultado pertence ao Tao, não ao seu ego. Isso não é fácil. É provavelmente uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode cultivar. Mas é também a única forma de agir de forma verdadeiramente poderosa, sem o peso da necessidade de aprovação distorcendo cada movimento. Existe uma prática concreta que você pode começar hoje, ainda que de forma imperfeita e gradual. Nas próximas semanas, escolha um ambiente, pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser um grupo social e faça um experimento. Durante 30 dias, reduza intencionalmente a quantidade de informação que você revela voluntariamente sobre si mesmo nesse ambiente. Não minta. Não se recuse a responder perguntas diretas. Apenas pare de oferecer informação que ninguém pediu. Pare de explicar suas decisões quando não te pediram explicação. Pare de justificar suas escolhas quando ninguém questionou. Pare de antecipar críticas respondendo a objeções que ainda não foram feitas. Observe o que acontece. Você vai perceber que as pessoas ao seu redor começam a prestar mais atenção quando você fala, exatamente porque você fala menos. Vai perceber que sua presença começa a ter um peso diferente, não porque você mudou de personalidade, mas porque a raridade criou valor. Vai perceber que algumas tentativas de te manipular simplesmente param de funcionar, porque quem tenta te manipular precisa de informação e você parou de fornecê-la gratuitamente. E, talvez mais importante, vai perceber que uma parte significativa da sua energia que estava sendo gasta em gerenciar a impressão que os outros têm de você começa a estar disponível para outras coisas, para pensar, para criar, para realmente estar presente nas conversas em vez de monitorar constantemente como você está sendo percebido. Isso é o Wu Wei aplicado à vida real. Agora chegamos ao paradoxo final. Aquele que parece mais impossível de aceitar e que, quando realmente entra, muda tudo. Quando você para de precisar provar quem você é, uma coisa estranha e muito específica acontece. Você para de gastar energia em batalhas que nunca deveriam ter sido suas. Batalhas pelo reconhecimento, pela validação, pelo respeito, pela aprovação. Batalhas que você criou ao tentar demonstrar que merecia ganhar. Você para de se sentir diminuído quando alguém não reconhece o seu valor, porque o seu valor parou de depender do reconhecimento alheio. O julgamento das pessoas ao seu redor perde o poder de te afetar da mesma forma, não porque você ficou indiferente, mas porque você encontrou uma fonte mais sólida de onde extrair o seu senso de valor. Você percebe que a maioria dos conflitos da sua vida eram, na verdade, performances, peças de teatro em que você foi convocado para defender um personagem que o ego havia construído com muito esforço e pouca sabedoria. Um personagem que precisava ser forte, competente, admirado, respeitado, amado, em todos os momentos, em todos os contextos, para todas as pessoas. E que cansativo era sustentar esse personagem. Mas e se você não precisasse mais? Não é uma técnica? Não é um conjunto de truques para parecer misterioso em reuniões ou insondável nas redes sociais.
Não é uma máscara mais sofisticada para substituir a antiga, é um estado interno, uma qualidade de presença que cresce lentamente, como a água que esculpe a pedra, invisível no dia a dia, mas transformadora ao longo do tempo. É a grama que se dobra na tempestade e, quando a tempestade passa, ainda está lá, enraizada, intacta, já se preparando para crescer. É a água que cede, contorna, desce e, no silêncio do tempo, dissolve até a pedra mais imponente. É Ruzi, mostrando ao adivinho quatro faces completamente diferentes. Nenhuma delas uma máscara, todas elas verdadeiras. A todas elas expressões de um ser que fluía com o momento sem se fixar numa identidade que pudesse ser capturada, rotulada, prevista, controlada. É Pu, o bloco ainda inteiro, ainda cheio de tudo que pode vir a ser. Porque cada possibilidade que você não entregou prematuramente ainda está lá, esperando o momento certo. Porque quem realmente tem força não precisa demonstrá-la. E quem não precisa demonstrá-la é livre de uma forma que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Livre para agir sem precisar de plateia. Livre para crescer sem precisar de validação. Livre para ser, simplesmente ser, sem o peso constante de gerenciar o que os outros pensam sobre quem você é. Essa liberdade não vem de uma conquista externa, não vem de um cargo, de um saldo bancário, de um número de seguidores. Ela vem de dentro. E é a única forma de liberdade que ninguém pode tirar de você, porque ninguém te deu. Se esse caminho faz sentido para você, se inscreva no Diário Taoísta. Cada vídeo aqui é uma pausa no barulho do mundo, um convite para olhar para dentro com mais sabedoria e mais leveza. Ative o sino e continue o caminho. A sabedoria está em caminhar,